dia, pessoal. Enfim, chegamos à correção da aula de sexta-feira, dia 7/8, conteúdos abordados português, artes e educação física de maneira interdisciplinar. Temos aí um texto, quais são as regras do jogo. Eu vou pular este textinho, porque vocês já irão realizar a leitura quando eu tiver feito esse vídeo, certo? E aqui temos um manual de uso. E temos uma pergunta. O que você lembra dos gêneros textuais? O manual é como outros textos, tem suas características e finalidade social. A qual gênero textual pertence o manual? Pessoal, aí temos 4 opções: injuntivo, fábula, crônica, informativo / instrutivo. O manual, algumas vezes, ele apresenta uma característica de um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? Injuntivo. Ele indica o procedimento que você tem que realizar. É como se fosse o que você deve fazer, certo? A crônica já não se enquadra de jeito nenhum no manual, porque ela é um texto curto que tratam de acontecimentos cotidianos. A fábula também não, porque é uma narrativa curta, onde geralmente os personagens são animais ou seres inanimados, certo? Então, a resposta mais correta seria informativo instrutivo, porque ele tem o objetivo de instruir e informar sobre algo. No caso aqui, temos um equipamento, né? Um aparelho eletrônico. Então, aqui você tem um manual que vai te instruir e te informar de como utilizar esse aparelho, ok? A mesma coisa aqui nas regrinhas de um jogo. A gente tem um manual nas regras, ou um manual no jogo, onde são expressas regras, né? De como que iremos realizar o jogo, como iremos fazer para jogar. Então, vamos lá. As normas e leis fazem parte de nossas vidas. Já estamos passando para outra atividade. Não há como escapar às regras. Se, por exemplo, formos fazer parte de um time de vôlei para participar de um campeonato, teremos que respeitar e seguirmos normas válidas desse esporte. Caso contrário, não venceremos uma partida sequer, pois o desrespeito às regras geralmente tem como consequência a punição. Às vezes a punição é branda, mas às vezes o castigo é bem pesado. Pense, por exemplo, nos assaltantes de banco que são presos pela polícia. Nesse caso, o desrespeito à lei expressa na Constituição tem consequência bastante danosa, a prisão e o isolamento dessas pessoas. Observe o texto a seguir e, em sua primeira linha, repare as palavras normas e regras. Essas duas palavras são diferentes, mas quanto ao contexto, elas têm quantidade de sílabas diferente? Não, né, gente? Se eu realizar a separação aqui, ó, das sílabas, normas, tem duas, duas. Regras, duas. Então, a quantidade de sílabas é a mesma. Quantidade de fonemas diferentes, também não. O mesmo significado, portanto, são sinônimas. Isso mesmo. Elas possuem o mesmo significado. Palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado. Apesar de serem escritas de maneira diferente, elas possuem o mesmo significado, certo? Palavras diferentes, mas com significados iguais, são classificadas como sinônimas. Em alguns casos, o contexto pode modificar o significado da palavra. Exemplo. Pessoal, nós vamos dividir essa aula em 2 ou 3 partes, ok? Para não ficar muito extensa. Vou finalizar aqui, ó, até a questão 3. Vamos lá. Exemplo. Estamos falando de sinônimo, tá? O Antônio ganhou do tio uma camisa do seu time de futebol preferido. No primeiro dia que ele a usou, subiu em um pé de manga. Quando foi descer, caiu e rasgou exatamente a manga da sua camisa nova. A palavra manga tem no exemplo acima o conceito de fruta e também uma parte da camisa de Antônio. O que determinou o significado diferente foi a situação que ocorreu dentro do texto e que permitiu a compreensão deste. Qual a diferença, pessoal? Aqui, ó, temos 2 palavras que na sua escrita elas são iguais,
mas no seu significado elas são diferentes. Diferente da questão das normas e regras, que são escritas de maneira diferente, mas no seu significado elas são iguais, ok? Então, tomem bastante cuidado com essas questõezinhas. Exatamente. Existem palavras na nossa língua portuguesa que são escritas da mesma maneira, só que possuem sentidos diferentes. Então, nós temos que olhar o quê? O contexto, ok? A leitura, a frase, para ver em que ela se enquadra, tá bom? Beijos, tchau! Prestem atenção na parte 2 também da aula de sexta-feira, dia 7/8.